Chiquinhas está melhor, eu estou melhor, tudo fica bem, as leituras fluem, tudo se organiza. Como é a vida. Um dia você tá na lama, chorando, no outro você tá glorificando. É isso. Terminei O Sofrimento do Jovem Werther. 5 estrelas. Tô pensando se favorito ele ainda ou não. Mas vai ganhar resenha no canal, decidir o que eu quero fazer. Eu quero ler ainda umas leituras complementares sobre ele. Mas é interessante, né? O Werther, ele é uma pessoa muito autocentrada, muito egoísta. E uma pessoa que entra naquele arquétipo do artista excêntrico, que se isola. Mas se ele não se isolasse, a sociedade ia isolá-lo, porque ele é uma pessoa de difícil convivência. E que tem aquela questão da idealização da natureza, idealização do pobre, idealização da mulher. E que já vem com uma melancolia, uma existência vazia, uns questionamentos. E aí conhece a Lotte, que é uma mulher comprometida e se apaixona de forma platônica por ela. E isso tem consequências drásticas. E é muito interessante a gente ver essa evolução. Muito interessante. A queda, a deteriorização desse jovem. Ele vai definhando a cada página. Mas ele é uma pessoa que não aceita hierarquia, não aceita ser contrariado, se tem por muito alta conta, tem um coração bom, gosta de crianças, quer ajudar, mas ele vai se perdendo. É interessante. E aí eu tô lendo aqui do Ortega y Gasset, Goethe, o Libertador. Tô no iniciozinho ainda. Tô aqui, ó. Tô lendo esse aqui. E eu quero ler uns artigos que a Cá separou e que eu separei também. Nossa discussão é na sexta, hoje é quarta. E aí eu achei um poema de Álvares de Azevedo que cita Werther e Lotte, né? Que é aquele, é ela, que tá ali na janela lavando roupinha, não sei o quê, rouba um bilhete, só sei, tal, é ela. É bem legal. E aí a gente vai voltar pro início da discussão. A gente divide esse livro em 2 discussões. E é isto. E aí tô lendo SPQR, tô no 5º capítulo já. A gente vai acabar o livro, a gente vai ler os 5, eu vou ler os 5 e os 6, e a gente já vai ficar em 40% do livro. E estou lendo a Hipólito, de Eurípides, teatro grego. Li só a introdução, falta começar a ler o texto. E terminei, hoje de manhã, O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. E é muito interessante, né? Porque eu tô classificando esse livro como o escapismo da geração perdida. Como qualquer coisa que vá discutir esses traumas, que vão levar conversas profundas, discussões profundas, fazem eles superficializar suas existências. Quando vai debater sobre algo mais profundo, aí eles, não, vamos pra torada. Não, vamos beber muito. Ai, Chaco, você tá comendo o quê? Ah, tudo bem. Eles focam tudo muito no álcool. E sexo, e boxe, e pesca. Tipo, eles superficializam pra uma coisa que façam eles esquecerem aquilo ali. Jantares, comida, né? E nunca discutir coisas profundas. Sempre superficializar a discussão. Por isso que, por vezes, as pessoas não gostam desse livro, acham um livro superficial, porque os personagens fazem isso. Mas é que o Hemingway, ele quer dizer muito mais do que ele diz. E esse é um livro que realmente foge muito do que a gente conheceu em Hemingway em O Velho Mar. Aqui ele não faz alegoria, que é o estilo dele. O estilo dele não é de fazer alegoria, não é de fazer metáforas, não é de pôr símbolos, nada disso. Ele é muito diretão e seco. E de diálogo. Ele fala mais diálogo do que qualquer discurso indireto livre, qualquer pensamento, não faz. E em O Velho Mar tem muito discurso indireto livre. É totalmente o contrário dele. Muito discurso indireto livre. Ele, na verdade, não é indireto livre, é direto, mas ali
A pessoa com quem ele tá conversando, o diálogo ali é com a natureza. Com o peixe, com o mar, né? E tem muita alegoria, muita metáfora, muita coisa assim, sabe? Esse não. Não tem isso. O que ele quer dizer só é, veja a superficialidade. Veja que a gente tá perdido. E ele escreveu estando dentro desse contexto, ele tá dentro desse contexto. Quem cunhou o termo geração perdida foi Gertrude Stein, né? Quem leu aquele livro Paris é uma Festa do próprio Hemingway, tem um momento em que eles vão para uma oficina e o cara não consegue resolver o problema do carro dela, algo assim, se eu não estou enganada. Ela fala, vocês são a mesma geração perdida, não resolvem nada. E ela estava correta. Ela estava. É isso. As coisas estão indo melhor. Essa semana tem alguns desafios, alguns exames de saúde, umas coisas que podem me deixar para baixo, eu tô imaginando. Mas a gente resolve. A gente dá um jeito. E se não der jeito, o jeito tá dado. Né? A gente não tem controle sobre as coisas da nossa vida. E é isso que tem que acalmar a gente. Lógico que algumas coisas a gente pode favorecer ou piorar. Mas, no geral, tem certas coisas que a gente não tem controle. E para essas, a gente tem que ficar tranquilo, porque a gente não tem controle. E é isso. Vamos tirar o Bubu pro pessoal ver seu sorriso ou você vai ficar bravo comigo? Deixa eu ver. Eita. Tirei. E aí? Taca, 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 taca. Hein? Tá com sono? Oi. Taca, 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 taca. Eita, nervoso. Olha aqui, ó. A situação. Taca, 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 taca. Eita! Cadê? Faz de novo. Eita! Bem, eu terminei Paraíso Perdido há alguns dias e vou começar em breve Paraíso Reconquistado, do John Milton, que é meio uma continuação. E eu achei aqui em casa esses Diários de Adão e Eva, do Mark Twain. Eu não lembro quando eu comprei isso. É da editora Edra. E eu achei que seria uma excelente leitura complementar de uma outra visão do que foi a vida no paraíso até a queda, porque a gente tem isso no Paraíso Perdido. Porém, eu acho que não vai dar tempo eu ler. Eu comecei a ler uma leitura rápida e sexta-feira a gente tem reunião, mas eu tô atolada de leituras, então eu acho que eu vou passar essa leitura. Eu acho que eu não vou lê-la agora, eu vou devolvê-la pra estante. Tô meio triste porque eu tinha realmente pensado em lê-la. Mas, né, sobre metas não cumpridas, é isso. Ah, sim, tô lendo Júlio César e eu vou emendar o Marco Antônio depois para a leitura de Shakespeare, lá pro nosso clube de Roma. Já tô no momento que Júlio César foi morto. Já tô no ato 3, já.
1º de julho. Eu ando bem sumida dos vlogs, mas em breve eu retomo. Eu queria só conversar com vocês algumas coisas. Eu tô lendo SPQR, uma história da Roma Antiga, da Mary Beard. E a gente tá lendo lá no nosso clube, livros sobre livros, na parte da Roma Antiga. E aí, a gente começou lendo primeiro a introdução, parou, aí foi lá e lemos Eneida. Aí terminamos Eneida e fomos ler a parte teórica de toda a construção mitológica da Roma e como Virgílio construiu a história de Eneida para casar tudo isso como encomenda de Otávio, né? O primeiro imperador mesmo, assim, por nome. E aí, a gente pôde depois pegar a parte de Rômulo e Remo, todo o surgimento e tal, e fomos lendo desde a monarquia, depois de Rômulo e Remo, a monarquia, os 7 reis, a queda da monarquia com a expulsão dos Tarquínios, a história do estupro de Lucrécia, que fecha um pouco isso, né, do ponto de vista assim, de um dado que fechou isso, o surgimento da república com os cônsules, não sei o que fala, e aí a gente vai vendo, né, nessa parte desses cônsules, surgindo ali os ditadores, que tinham outro nome em relação ao que a gente acredita hoje, né, e aí a gente parou para ler Júlio César, a peça aqui de Shakespeare. E sugeriu quem quisesse continuasse com Marco Antônio. Marco Antônio ainda tô lendo, Júlio César terminei de ler. Eu amei essa peça de Júlio César, do Shakespeare. Amei, amei, amei demais. Aí logo da gente terminou essa peça, a gente voltou aqui pra ler esse PQR, como foi o fato, né? O primeiro triunvirato com Crasso, com Júlio César e com Pompeu. A guerra civil que teve, com Pompeu sendo derrotado, Júlio César ascendendo, como depois ele perdoou ali os inimigos e como ele estava surgindo ali como possível imperador, e aí seu assassinato. E logo depois a gente vai partir já para Marco Antônio. E complementar isso, a gente assistiu um filme chamado Cleópatra, aquele antigão com Elizabeth Taylor. A gente assistiu metade, porque são 4 horas de filme. E a primeira metade, o envolvimento dela com Júlio César. Então, toda aquela historinha ali, com alguns, como é que eu posso dizer assim, permissões literárias, teve algumas mudanças, mas toda aquela historiazinha a gente pegou. E próxima semana, a gente vai assistir o final, que é a parte dela com Marco Antônio. Então, assim, foi de uma forma tão didática, que tá ficando tão bem construído na cabeça da gente, todo esse processo. Recomendo demais quem quiser fazer isso. Começa o livro, para ler Eneida, para ler Júlio César e Marco Antônio, para ler um pouco, ver o filme Cleópatra com Elizabeth Taylor e depois segue aqui. A gente vai ter outros livros que vai aparecer lá pra gente. A gente vai ler O Asno de Ouro, Metamorfose do Ovídio, a gente vai ler Covarde, então a gente tem outros, a gente vai ler Sêneca, Marco Aurélio, então tem outros que estão vindo aí, que vai complementar todo esse nosso estudo de SPQR. Comeu, amor, comeu sim. Bom demais, bom demais. Tá frio, neném. Pega a mãozinha aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho? Não. Um pouquinho sim. Um pouquinho sim. Eita. Gostoso. Pula, pipoquinha. Pula, sem parar. Pula, pipoquinha. Quer pegar o bubu? Pegue. Isso. De novo. Vá. Isso, mais um pouquinho. Te ajudo.
chegou. Assim, ó. Quer que eu lhe ajude? Tá aí. Só vou virar. Confusão. Só vou virar. Calma. Pronto. A boca. Ah, agora você não quer? Quando você abre a boca, você pega. É assim que pega a chupeta? Que você pega. Isso. Agora fecha. Só fechar agora. Pronto. Pato! Olha, Luquinha, olha, Luquinha. Olha, Luquinha. Tá cansado, mas menina, onde vai a bumbum ainda? Oiê. Cadê menininho? Cadê? Ei. Cansou? Mas menininho. Cadê menininho? Ah, menininho bonito. Olha sambando, olha sambando. Olha sambando. Só cuidado que ele não veio aqui também. Tá? Vai, mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima. Bora, menino! Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo. Olha o capeta, mas rapaz, sorta. Vai, força na peruca. Tá toda torto, meu filho. Vai, mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima. Mão pra baixo, vamos, Luquete. Pra cima! Pra cima! Agora pra baixo! Força! Pra baixo! É. Pra baixo! Pra baixo! Ainda pra cima! Pra baixo! Pra baixo! Pra cima! Bora de novo? De novo? Vamos! Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo. Oi, eu ando sumidinha daqui, mas eu resolvi atualizar o que eu ando fazendo, até porque eu vou seguir hoje até mais tarde trabalhando e estudando, então eu prestando conta aqui eu acabo fazendo mais coisas. Então hoje de tarde eu não trabalho, eu cheguei aqui umas 2 horas mais ou menos. E eu acabei de ler minha meta de SPQR, que era até o capítulo 8, a gente chegou a quase 60% do livro. Lembrando que a gente está lendo ali pelo Clube de Livros sobre Livros, que é o meu clube de livros junto com a Cá. A gente está estudando a Roma Antiga, então nossa proposta até agora era ler
até o capítulo 8 desse livro. Acabei, fiz o material em PDF, inclusive na internet subi o material pessoal dos capítulos que eu li agora, que foi o 7 e 8, e gravei também o vídeo dos capítulos 7 e 8, mas não vou editar agora, vou editar depois quando tiver tempo, mas material feito. Na sexta de manhã a gente vai ter reunião do Clube de Literatura Católica e a gente está lendo Ortodoxia junto com o professor Vitor Salles. Eu tô na página 189 e vai até a 274. E tudo que eu li até agora, eu já vi os vídeos de apoio do professor, que ajudam demais, porque esse não é um livro fácil. Mas eu confesso para vocês que essa é minha segunda tentativa e nessa tem fluído muito mais. Muito mais mesmo. Eu tenho compreendido as coisas um pouco melhor. Obviamente muita coisa escapa, algumas coisas eu leio e eu fico viajando, porque são ensaios, né, que ele traz aqui. E ele vai falar muito sobre a fé católica, sobre a ortodoxia dentro da fé católica, que é contra a heresia, a ortodoxia como uma mente sã e a contra-ortodoxia como uma mente lunática. E é bem interessante como ele chega a essas conclusões. Aqui eu tô preparando uma aula que eu vou dar sábado, eu até postei ali umas coisas sobre a aula e tal. E aí eu comecei a fazer só a aula agora, tipo, tô no início dela. Mas eu já assim, separei todos os materiais que eu quero ler, revisar, para pôr aqui. Aí eu tô revisando e já pondo na aula para poder organizar as coisas. E eu tô intercalando isso com a leitura. Eu faço um pouco, aí eu paro, leio um pouquinho, aí eu volto, leio um pouquinho e assim eu vou indo.